Olá! O nosso papinho de hoje aqui vai ser relacionado a alguns elementos, alguns toques sobre a saúde física, porque ela está extremamente ligada com a nossa saúde mental. Em muitas situações, a pessoa está com a saúde mental debilitada devido a processos biológicos, a processos fisiológicos que não estão indo tão bem quanto deveriam. E isso afeta o aspecto emocional, com sentimentos ruins. E isso pode afetar o sono. Afetando o sono, o nosso estado emocional é altamente afetado. E cria-se uma bola de neve, porque isso vai afetando o nosso corpo fisiologicamente e atrapalhando algumas funções vitais, inclusive na produção de determinadas substâncias que são essenciais à nossa saúde, né? E todo o ciclo fisiológico ele acaba sendo afetado. E em muitos casos também nós temos o aspecto estético. O aspecto estético ele também é importante para muitas pessoas. Então, às vezes a pessoa ela quer ganhar um pouquinho mais de massa muscular, ela quer perder tecido adiposo, ela quer perder às vezes até o volume que não é de tecido adiposo, ela quer ficar mais fina, né? E existem pessoas que estão por aí, né, oferecendo milagres. Problemas complexos requerem soluções também complexas. Então, se uma pessoa ela quer um ganho de massa muscular, ela precisa de um trabalho árduo. Não há como fazer isso de maneira rápida e simples. Se a pessoa ela quer perder peso, ela não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro com dietas milagrosas e com exercícios milagrosos também. Então tem muitas coisas aí que estão sendo vendidas hoje, principalmente no mundo virtual, que são perigos à saúde. As pessoas elas acreditam na propaganda, né? Então faz aquele marketing todo e aí vem com a propaganda em cima e as pessoas acreditam. Pessoas, por exemplo, que dizem que 10, 15 minutos de exercício por dia é suficiente para você perder peso. Até tantos dias, em um mês você perde 15 quilos, né? A questão é que é um pouco mais complicado que isso. Isso depende do biotipo, isso depende de fatores genéticos, de fatores pessoais, de fatores ambientais, depende da alimentação, depende do estresse, depende de muitas coisas, depende até de patologias, né? Então uma pessoa, por exemplo, que possui diabetes tipo 2, ela não deve fazer força excêntrica, né? Isso é, a força concêntrica, você está contraindo o músculo. A força excêntrica, você deveria estar simplesmente alongando o seu músculo, mas você ainda está contraindo o músculo contra a gravidade para que, por exemplo, em um exercício de rosca, o seu braço não desça de uma vez com o peso, com o halter, com a barra, enfim, e você não sofra uma lesão. Então algumas pessoas ainda dizem, não, você tem que descer devagar, a força excêntrica é que faz crescer. Negativo. Negativo. Inclusive existem muitos aparelhos hoje onde a força excêntrica ela basicamente não existe. Existe força concêntrica, né? Atletas de alto nível, por exemplo, trabalham muito assim. Pessoas com diabetes tipo 2, elas produzem insulina, mas os receptores celulares, né, musculares especificamente, músculo esquelético, não conseguem captar essa insulina. Então, o corpo ele acaba trabalhando muito pelo processo de cetogênese. Vamos falar um pouquinho aqui depois disso. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela possui diabetes tipo 2, ela pode fazer musculação, mas ela precisa de acompanhamento para ela não fazer força excêntrica. Por quê? Porque a força excêntrica, né? A força concêntrica, você está aqui, ó, tá puxando
O bíceps. Né? Estou dando exemplo do bíceps, claro, qualquer músculo. A força excêntrica você está descendo. Essa força do músculo que deveria estar alongando sem se concentrar, ele é muito mais lesionado. Então as fibras musculares elas são mais lesionadas. O que acontece no diabetes tipo 2? Os receptores já estão ruins, né? São poucos que funcionam. Então quando a pessoa ela sofre muitas lesões celulares, né? Ela acaba estragando receptores. Então a membrana celular ela acaba ficando muito danificada. Isso não é vantagem, isso não é vantagem para o músculo se desenvolver, ganhar volume, para as células satélites começarem a se desenvolver. Não, isso não é vantagem. Porque se os receptores estão muito danificados, não há troca, não há recebimento, não há anabolismo, não há um metabolismo saudável. Não é suficiente. Então, catabolismo e anabolismo não acontecem da forma que deveria. O metabolismo ele fica prejudicado. Então, células muito trabalhadas em força excêntrica não têm um bom metabolismo. Anabolismo e catabolismo não acontecem da forma que deveriam. E a pessoa com diabetes tipo 2, isso piora o seu quadro clínico. Então ela precisa de ter acompanhamento, mas um acompanhamento sério. Uma outra coisa, né? As pessoas que às vezes querem perder peso. Elas querem perder peso. Então, antes de começarmos, né, como no dito popular, queimar gordura, nós temos ali entre 15 a 25 minutos de uso de glicose, de carboidratos, né, para simplificar. Só depois disso que nós vamos ter um processo chamado cetogênese, que nós vamos produzir cetonatos que são resultado do uso da gordura corporal, né? Então isso é que passa a ser a fonte de energia dos músculos. Quando uma pessoa ela quer perder peso e ela entra naquela, ela quer fazer 10 km, um trajeto de 10 km. Então ela vai caminhando, ela caminha ali 1 km e corre bastante. Então nesse período que ela conseguiu ali entre 15 e 25 minutos, ela estava usando como fonte de energia carboidratos. E o que acontece? Quando ela chega lá nos 5 km que ela vai voltar, vamos dizer que ela vai e volta, ela já vai estar muito cansada. Então, se ela consegue voltar correndo, ok. Se ela não consegue, ela volte caminhando. Porque se ela voltar correndo, simplesmente para fazer o trajeto, ela vai começar a prejudicar o metabolismo. E aí, logo, ela vai ter fadiga muscular. As mitocôndrias vão ficar extremamente saturadas. E aí passa ao processo anaeróbio. E aí vem as dores musculares, câimbras, etc, etc, etc. Então, quando é para um propósito de conseguir fazer o trajeto com velocidade, é uma coisa. Quando é para perda de peso, perda de gordura, é outra. Então, o ideal é vá caminhando, vá acelerando, né? Dando esse exemplo dos 10 km. Quando chegar, aí sim, volta correndo. Porque nessa caminhada, o carboidrato vai ser queimado entre 15 e 25 minutos. Na volta, o corpo ainda vai estar com o metabolismo relativamente bom, não vai haver fadiga, e a pessoa ela pode acelerar na volta. Então é muito mais vantagem para quem quer perder peso e não está com o condicionamento muito bom, ir caminhando, acelerar um pouco e correr depois. Se ela correr na ida e ficar insistindo em correr na volta, a atividade física ela acaba se tornando maléfica.
E uma coisa que, né, dá para fazer uma análise aí se está funcionando, terminou o exercício, começou a sentir um certo mau hálito, um gosto de acetona na boca, bacana. É sinal que a cetogênese está indo bem. E, por último, um outro detalhe. Quem quer perder peso, por exemplo, creatina, maltodextrina, muita energia. Olha o que eu falei agora sobre a cetogênese. Se a pessoa ela insiste em creatina, por exemplo, em maltodextrina, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai impedir o processo de cetogênese de acontecer no tempo adequado. Então, se ele fosse acontecer entre 20 e 25 minutos, ele vai acontecer 35, 40 minutos. Então, ela tem um ganho na resistência, porém ela tem uma perda no processo de cetogênese. Então, se o propósito é perda de peso, não consuma creatina, não consuma nada do tipo. Porque se você não está no processo de cetogênese, você só está suando e queimando carboidratos. Você não vai estar usando a gordura corporal como fonte de energia. Então, se você quer simplesmente melhorar o seu condicionamento, aí sim, você tem um propósito, beleza, creatina bacana, maltodextrina também, bacana, e por aí vai. Mas se a ideia é perder peso, não consuma. Tá? Então não vão atrás dessa coisa midiática. Não, toma malto que é bom. Depende do propósito. Tá ok? Procurem bons profissionais, bons educadores físicos. Tá? Procurem bons nutricionistas e peçam para individualizar. Porque o biotipo, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores familiares e diversos outros fatores contam muito nos propósitos de cada um. Tá ok? Grande abraço, até o próximo bate-papo.